Em 2018, a gente implementou o PPR. Por quê? Porque o escritório, a história dele é que a vida inteira foi um escritório patronal trabalhista, a gente sempre contratou os nossos advogados pelo modelo da CLT, embora o Estatuto da OAB me permita contratá-los como advogados associados ou como sócios. Mas como a gente já advogou para alguns escritórios que passaram por problemas junto à Justiça do Trabalho, então assim, a gente acabou adotando uma postura conservadora por muito tempo em relação a isso. Então em 2018, a gente aplica o PPR, a gente precisa de fazer esse pessoal se conectar com o resultado do negócio. Em 2020 é um ano assim de muitas transições no escritório ao mesmo tempo. 1º de março de 2020, a gente inaugura a filial de São Paulo. Dia 16 de março de 2020, lockdown. Dia 17 vai todo mundo para o escritório trabalhar em home office. Em abril, a gente assina o contrato da nova sede, faz obra, faz a mudança. Em julho, a gente aprova o partnership no escritório, ainda em home office. E qual foi a nossa conclusão? Eu tenho X sócios plenos que estão precisando de 1 mais 2, 3 anos para virarem sênior. Eu não posso perder essa mão de obra. Eu tenho que dar uma forma desse cara ganhar mais e isso tem que caber na conta final do negócio. E aí a gente começou a discutir partnership. A premissa para discutir partnership é o seguinte: os caras vão ser sócios. O que um sócio faz? Investe, participa de decisões, vai ter acesso a dado de gestão, vai poder reclamar. Eu tenho até uma sócia lá que eu brinco que ela tem que botar uma blusa assim: eu reclamo, mas resolvo, porque reclama toda semana, mas resolve, uma baita sócia. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Acabou, o escritório não é mais nosso. Não é mais nosso. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Hélio Pepe. Ele que é advogado pela FDV, mestre em processo civil pela UFS, especialista em administração pela Fundação do Cabral e doutorando em Direito Comercial pela PUC São Paulo. Já atuou como presidente do Instituto Líderes do Amanhã, atualmente serve como presidente do Conselho do Líderes do Amanhã e como presidente do Conselho do SGMP, onde é sócio e atuou como diretor executivo por alguns anos. O SGMP, que foi fundado em 84, é um escritório full service ou one-stop shop, atua como advocacia nas áreas do direito do trabalho, comercial, tributário e civil, atua também na área de consultoria e gestão de contencioso. Vem buscando a sua profissionalização como diversas empresas e tem algumas práticas aqui que a gente vai explorar que podem ser utilizadas aí por todos nós. Hélio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor. Nada, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto muito sou entusiasta da gestão também, da liderança, eu gosto muito de ouvir e de compartilhar a nossa história lá e espero contribuir para os ouvintes do podcast. Com certeza. Fala um pouquinho sobre o core business, sobre a atuação e esse conceito de full service aí do escritório. Cara, assim, vamos lá então, começando, né? Como você relatou, o escritório é um escritório de 84 e ele por muito tempo foi um escritório especializado no direito do trabalho e mais especificamente especializado pelo direito do trabalho pelo empregador. A gente pegou um período, o escritório, ele pegou um período das privatizações no cenário nacional e que impactaram aqui no estado, e ele teve uma atuação estratégica muito interessante ali nos anos 90, exatamente para pegar essas corporações e fazer o atendimento corporativo. Corporação aqui eu estou utilizando o termo empresa de capital diluído mesmo, que pela própria governança precisavam de um tipo de assessoria que gerasse os dados de gestão de contencioso, dados de contingência, de passivo, de provisões e etc. E o escritório cresceu nesse período. Você tem uma trajetória muito vitoriosa, vamos dizer assim, em que a marca realmente ficou fixada, os nomes dos sócios, do Sandro, do Stefano, do Álvaro e até da Vilma, que era a nossa sócia no período, ficaram muito consolidados nesse segmento aqui no estado. Em 2007, 2008, o escritório começa a perceber
algumas questões. Bem basicamente, o que se sentia era que ele não conseguia ter mais o mesmo arrasto de crescimento e que esse arrasto estava em muitos momentos atrelado ao fato de que, como ele era um escritório especializado numa praça pequena, em que as pessoas acabaram preferindo não contratar especializados, mas contratar escritórios em que você não precisava de fazer a gestão de 2, 3 escritórios, você gerenciava um escritório, então o escritório ele passava um processo interessante. Às vezes a pessoa ele era cliente do escritório, o escritório indicava um advogado, por exemplo, de direito civil, e daqui a um tempo você perdia esse cliente porque o indicado arranjava um advogado de direito do trabalho e ia atender o cliente nisso também. Em paralelo a isso, eu, que não sou sócio fundador, né, eu entro para a advocacia em 2007, monto meu escritório logo em seguida, e eu vinha exatamente fazendo diversas áreas do direito que não a trabalhista. Então a gente, já em 2007, 2008, a gente conversava, tinha uma parceria e tal, mas ainda distante. Em 2011 eu desfaço uma sociedade, monto um escritório sozinho e já monto na porta do então SGBM, e a gente fica numa parceria até 2015 em que essas ideias se consolidam. A gente percebe, de fato, o quanto a sinergia era importante de você ter outras áreas atreladas, porque o cliente corporativo não tem problema numa área só. Quando você colocou a questão de abrir na frente do SGBM, né, anteriormente, isso foi uma estratégia? Você já tinha uma relação comercial com eles? A gente já tinha uma relação comercial de 2007 a 2011 de indicação mútua, né? Eu não tinha nenhum interesse em fazer nada do direito do trabalho, indicava para eles, e todo o resto, que não direito do trabalho, eles indicavam para mim. Como meu escritório era uma boutique, eu conseguia atender muitas áreas do direito com uma dedicação bem próxima nas peças. Então, em 2011, quando eu digo, desfiz a sociedade, vou montar um escritório. E aí, 2011, se você analisar, assim, era o boom da enseada. Uhum. Então, não fazia sentido eu que morava para o lado de cada cidade ir para o centro. Mas, estrategicamente, o SGBM ocupava 550 metros no centro da cidade. Ele não ia se movimentar para ficar do meu lado naquela época. E a gente foi para lá. E a ideia era, olha, esse negócio de pegar o telefone e falar, procura o Hélio, você tem aqui um trecho em que você perde o cliente. E trabalhando porta a porta nessa estratégia, a gente percebeu que só de atravessar o corredor, às vezes você perdia menos do que no telefone na indicação. Mas só de atravessar o corredor você perdia. A gente precisava de conseguir dizer, eu faço. Então, assim, o Hélio faz é diferente, era o Pepe de Moraes, que era o segundo escritório, era diferente de dizer, não, eu faço. Está dentro da minha estrutura, está dentro da minha governança, você vai ter o mesmo processo, você vai ter o mesmo tipo de atendimento, você vai ter o mesmo padrão. Olha, sabe fulano, que é quem cuida das publicações, é a mesma pessoa, sabe cicrano, que faz o protocolo, é a mesma pessoa. Então a gente percebeu que era hora da gente fazer mais do que uma sinergia, a gente fazer de fato uma única energia. Em que momento que ocorreu realmente essa junção das empresas e a partir de como que vocês interpretaram, por exemplo, uma atuação de uma cultura que já tinha bastante tempo, né, uma empresa de décadas, com uma empresa que já estava nascendo um pouco mais com essa cultura muito próxima ali de uma advocacia mais pronta para esse século XXI. Como é que foi essa questão das culturas e como é que houve essa sinergia realmente? Foi uma coisa de atrelar uma determinada atividade que complementava ou isso foi, de certa forma, um choque de cultura em determinado grau? Foi um choque de cultura e, assim, falar de cultura é interessante nesse caso. Mas, assim, algumas coisas a gente só entende olhando para trás, né? E, na época, isso não era tão óbvio para a gente. Olhando hoje, é impressionante como os escritórios se complementavam. Bem, olha, um escritório só fazia direito do trabalho, o outro fazia tudo que não era direito do trabalho. Um escritório trabalhava com volume de processos. O escritório, na época, já gerenciava mais de 5 mil processos. Um escritório trabalhava com processos dedicados, ou seja, gerenciava 200, 250 processos. Dedicação, uma equipe maior por pessoa. Né? O SGBM ele cuida de aproximadamente 300, 400 processos por advogado e o Pepe de Moraes tinha 5 advogados para 250 processos. Era outro modelo de negócio. Um escritório era muito forte em receita recorrente.
O outro escritório era muito forte em receita avulsa, em estoque de valores para receber no médio e longo prazo, que a gente chama de êxito na advocacia. Um escritório tinha sócios, vou falar em idade de hoje para não ficar aqui fazendo conta, 63, 61, 50 anos. O outro escritório tinha um sócio de 38, que hoje tem 38. Ou seja, a gente conseguia, digamos que no SGBM já tinha 2 gerações, em termos de idade, embora eles tenham fundado praticamente juntos. A gente traz uma terceira, a gente dá mais uma década aí de... Eles contrataram você para dar continuidade à gestão, vou dizer assim. Mais ou menos, assim, olha, Gabriel, o cenário de gestão era tão primitivo que estava longe do nosso olhar cuidar da gestão. Cuidar da gestão foi uma coisa que a gente achou no meio do caminho, quando a gente entendeu que a gente queria crescer. E aí a gente entendeu que a gente tinha que cuidar da gestão, assim, de tão primitivo que era. Isso lá naquele momento. Mas sim, eu tinha uma gestão no escritório diferente, eu distribuía resultado para os advogados, a gente tinha estratégias para cuidar, assim, ó, por exemplo, eu às vezes passava muito tempo dentro do escritório peticionando porque eu queria que os meus advogados ficassem conhecidos, porque eu queria que eles passassem a também ter uma captação no mercado para eu não ficar limitado nos meus braços. A SGBM tinha uma outra posição, a força de mercado do Stefan e do Sandro, por exemplo, era outra. Então, assim, não tinha como, eles tinham que estar na rua, era diferente. Mas, vindo na história da cultura, quando a gente, embora a gente não tenha discutido tecnicamente, o Mandelli fala muito disso, né, Pedro Mandelli, qual ia ser a cultura dominante, qual ia se submeter, etc., estava muito claro que era um escritório com 6, 7 pessoas e um escritório com 30 e tantas pessoas, um escritório de 30 e poucos anos. Assim, estava muito claro que o SGBM ia incorporar a cultura ia submeter a cultura do Pepe de Moraes, mas aconteceu um negócio um pouco específico, foi híbrido. Do ponto de vista, vamos dizer assim, de processual, de gestão de processos, a cultura do SGBM, de fato, dominou. Então, vamos dizer assim, a cultura do produto, de como o produto é feito, o SGBM dominou. Mas a cultura de gestão, não. A cultura do Pepe de Moraes que dominou. Aí eu acho que a característica de ser um pouco mais novo, ser mais questionador, é próprio da juventude, né? Por que isso é assim? Por que é? Não, calma aí. Isso eu trouxe do Pepe de Moraes e eu acho que foi questionando. E aí o que acontece? A gente junta os escritórios em dezembro de 2015. Em 2016 eu fui ficando bem quieto, prestando atenção. Eu queria entender o que qualquer movimento ali, qualquer pitaco que eu desse tinha uma responsabilidade. Você é o novato, então você vai tomando cuidado. Mas eu comecei a fazer perguntas, por exemplo, do financeiro. Por que isso assim? Tal? Até que, junto, em paralelo, vem a história do Líderes do Amanhã, porque em janeiro eu entro no Líderes e começa a ter uma imersão sobre gestão. Uma imersão sobre gestão. Conheço assim, um vidro estilhaçando. Well, e esse é um ponto importante, porque na média, quando a gente olha para os escritórios de advocacia, ou imaginando aqui quem está nos escutando, pensa um escritório de advocacia, tá? O que nós vamos falar de boas práticas de gestão sobre um escritório de advocacia? E aí acho que vem uma ruptura que nós vamos falar de algumas das práticas que você adotou lá, que é justamente o olhar... Cara, acho que no fim do dia é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Como que a gestão transforma, inclusive, uma empresa, uma empresa que tecnicamente tem um conceito mais status quo, mais cada advogado gerindo o seu processo ali, etc. Como é que veio? Você estava falando justamente sobre o Líderes do Amanhã, mas assim, como que você viu? Você estava fazendo as perguntas, etc., mas como que você viu assim? Você falou, cara, eu tenho muito que fazer pela gestão da empresa e como que veio esse gatilho de profissionalização da gestão? Assim, primeiro você é tão ignorante que você nem sabe que você não sabe. E a nossa história, do ponto de vista de gestão, a meu ver, é assim, meus sócios ficam bravos às vezes quando eu falo assim, mas a meu ver o que aconteceu foi mais ou menos isso. A gente sequer sabia que a gente não sabia. Por quê?
no parâmetro, para os outros escritórios de advocacia, os escritórios já olhavam para a gente como um escritório muito organizado. Mas por quê? Porque, de fato, do ponto de vista de produto, a gente era organizado e continua organizado. O que menos deu trabalho para a gente quando a gente foi fazer ISO foi o produto. Enfim, vou chegar lá na ISO depois. Foi o produto. Então, assim, o primeiro ponto que despertou foi, do incômodo daqui, do incômodo dali. E, cara, aí eu peguei e falei assim, eu preciso de entender, assim, eu não sabia nem qual consultoria eu precisava, eu não sabia nem quem era o profissional, eu não conseguia nem concluir a dor. Eu sabia que a gente tinha uma questão assim, que eu costumo de exemplificar assim, o produto vinha muito bem, obrigado. Não sei se vocês conhecem o problema de gestão e financeiro que a Bombril passou. O produto continuou no mercado sendo a referência de esponja de aço. Bombril continua sendo Bombril. A Solan pode faturar mais, ela pode o que ela quiser. A Bombril continua sendo Bombril. E eu acho que a gente vinha mais ou menos assim, modéstia à parte, na área de direito do trabalho. Eu acho que esse era o posicionamento do escritório. No Espírito Santo. Mas a gente tinha questões de gestão que eu não sabia nem por onde começar. Então um dia, eu navegando, tentando entender para onde que ia, comecei a procurar consultor, eu fui parar acho que no Sebrae, no site do Sebrae, e até que me falaram sobre a ISO. Eu disse, opa, só que antes da ISO, foi uma pessoa lá para conversar comigo sobre modelo de excelência de gestão, fazer um diagnóstico do escritório. E aí, eu que estava na sala fazendo o diagnóstico, ele pedindo as informações, ia lançando e tal. Depois, então eu já sabia que o diagnóstico não ia ser bom, porque ele me perguntou, você tem isso? Não. Isso você controla? Não. E isso? Também não. Eu saí daquela reunião meio pensativo, assim, cara, isso vai ser bravo. Deu no outro dia, ele me manda um PDF com diagnóstico, cheio de gráfico e tal. O escritório não usava um gráfico para nada, para gerenciar nada. Eu pego aquilo, mando no grupo dos sócios. E o relatório é o grau de maturidade da gestão. O grau de maturidade da gestão. E aí, assim, sei lá, era 1, 2. Uma escala de 10. Numa escala de 10, assim. E aí eu mando no grupo, e o Stefan, que é muito espirituoso, cara, e tal, eu falei assim, rapaz, eles usam um termo pior, mas nós estamos numa situação difícil, eles usam um termo pior. Aí a gente riu e eu falei assim, olha, a gente está melhor do que ontem, agora a gente já sabe que a gente está numa situação difícil. Agora a gente já sabe, pelo menos pelo relatório, por onde a gente começa. A gente já sabe que, financeiro a gente não tem controle, a gente não está com controle de pessoal, a gente não está fazendo isso, a gente não está olhando DRE, a gente não está olhando... Enfim, a gente agora já sabe por onde que a gente vai começar. Então... E aí o MEG, você me permite uma parte aí que eu atuei como avaliador do MEG, e a história da EMEG é justamente pelo modelo de excelência de gestão, mas ele traz um diagnóstico muito, muito robusto, inclusive, né, sobre liderança, planejamento, pessoas, clientes. Então ele vai... o radar realmente mostra ali todas as lacunas e acho que é um instrumento, né, para quem está querendo olhar por onde ir, te dá um norte, te dá um retrato dos maiores gaps e aí, obviamente, você pega ali, faz um 80-20 do que é o seu principal item a ser tratado, cara, e faz como vocês fizeram, né, que isso, então, começa a olhar. E você falou, né, o que o ouvinte está pensando no escritório de advocacia. Olha, eu acho que a última coisa que a pessoa tem que pensar, assim, é no escritório de advocacia, ou é segunda, porque, na verdade, eu acho que é uma dor de praticamente todo profissional liberal, porque o bacharelado te forma tecnicamente, não te forma para ser dono, não te forma para gerenciar o que acontece. Quando você profissionaliza e quando você tenta fazer mais valia, fazer desenvolvimento, ele não te forma para isso. Então, eu acredito que médicos, dentistas, contadores, eles passam pelas mesmas dificuldades que os advogados passam nesse ponto. Enfim, aí a gente vem o MEG e eu falei, olha, a gente tem uma boa notícia. E como é que foi esse momento assim, de escolher? Porque quando você identifica muitos problemas, você precisa priorizar algum deles. Ou como o Gabriel colocou, por exemplo, estabeleceu 20-80 ali. Como é que foi esse processo de priorização do que atacar primeiro, o que vocês escolheram? A minha sorte é que, como eu era ignorante, eu estava começando a aprender alguma coisa, eu conseguia vender... Aí, olha como é que são as coisas, né? Eu tive uma estratégia ali. Porque, olha só, eu sabia que eu tinha que convencer os meus sócios a entrar com um choque de gestão. Não é que eles fossem ser
resistentes. Mas como a gente vinha de um ponto de ignorância, era difícil até explicar o tanto de críticas que a gente tinha. E eu já começava a entender isso com um pouco mais de clareza. A ISO, eu vendi a ISO. Por quê? Porque gestão da qualidade, para quem atende público corporativo, é diferencial competitivo. Você tem o Prodfol aqui no estado, assim, dos 12 mantenedores do Prodfol, 8 são meus clientes. Então, assim, você tinha um apelo forte. O que eu não sabia, e acabei acertando, é que durante o processo da ISO, para cumprir as normas, cada pena que eu ia puxar, eu ia resolver uma galinha que já estava lá apontada no MEG. Então, assim, durante o processo da ISO, eu tive que tratar dos meus recursos humanos. Então, eu contratei a consultoria da qualidade. No meio do desenvolvimento da consultoria da qualidade, eu tive que contratar recursos humanos para poder trabalhar plano de cargos e salários, autoridade de competência, PPR e algumas questões relacionadas a recursos humanos. Então, a ISO acabou sendo o grande chamariz. Um pouco porque vi e um pouco aconteceu mesmo e a gente acabou tendo sorte nisso. E no dia a dia hoje, a ISO continua, porque nós estamos falando de 2017. Hoje ainda ela continua sendo um instrumento que você que se propõe ali a fazer a reflexão do modelo de gestão, fazer o PDCA, e isso continua sendo aplicado? Muito potente, assim, porque o que eu acho que eu encontro clientes ou colegas que falam, pô, mas para que isso? Aí você olha a estrutura de gestão para ele e fala assim, para você para nada. Mas para quem tem uma estrutura de gestão, vamos dizer assim, de 1 a 10, que está ali até o nível 7, 8, você tem um framework de trabalho muito interessante a partir da 9001, 2015. Então, assim, a gente de fato roda o escritório a partir do framework de trabalho da ISO ainda. E aí você vai assim, mas me pontua uma questão. Olha, uma questão simples. A gente faz análise crítica trimestral de todas as áreas. A gente olha todas as não conformidades, trata, etc, etc. Cara, o PDCA desse tipo de reunião, que, cara, convenhamos, é uma coisa assim, razoavelmente boba, simples. Ela é potente, porque qualquer empresa que não cometa o mesmo erro 2 vezes, ela está na frente de todo mundo, ela está 1% melhor cada dia. Então, assim, é muito potente. Óbvio, porque a gente está seguindo. Né? Você pode ter a ISO e se preparar simplesmente para ser auditado todo ano. É fácil. Não é muito difícil, não. Agora, quando você segue, é muito potente. Olha, mais do que apenas seguir esses processos, você precisa de pessoas capacitadas para cumpri-los. Como que foi esse processo de compreensão de que você precisaria não só de profissionais para atender aos níveis de requisito de entrega de produto enquanto técnico, mas também de um time que fosse complementar e aí realmente trouxesse essa capacidade de gestão ou de áreas de apoio para o negócio para que você conseguisse rodar essa estrutura, não só da ISO, mas daquilo que o negócio iria se tornar? Olha, também aconteceu um pouco também por acaso. É o seguinte, quando eu contratei PCS e PPR, a profissional que me atendeu na área de recursos humanos, ela perguntou assim, olha só, mas eu acho que você precisa de fazer uma mentoria com os seus gestores, porque você está fazendo uma... O que acontecia no escritório antes da gente começar a implementar um modelo de gestão? O gestor, ele estava preocupado em se reunir com sócios, em gerenciar os advogados, e ele olhava do que acontecia, do que pagava, do que não pagava, do crédito que ia ser tomado, da reunião com o cliente, até o protocolo que ia acontecer às 7 horas da noite, ele estava preocupado. Se desse algum problema, a pessoa ia ligar para ele. E aí ela falou, como você está mudando isso, eu acho que você precisa de botar no pacote uma mentoria para a gente pegar essas pessoas e poder empoderá-las. Um coaching. E aí, eu lá com algum preconceito com o termo coaching e tal, mas eu gostava muito da profissional, gosto muito dessa profissional. E eu preferi assim, vou confiar. No meio do pacote, valia a pena, não valia a pena cortar aquilo que ela tinha botado a mais. Vou confiar. Pô, o que ela me entregou
foi um programa de... Eu digo para ela que eu acho que ela deveria até mudar o nome. Foi um programa de performance empresarial. Porque quando você muda, e sem dúvida foi o mais transformador de tudo que aconteceu, foi isso. Por quê? Porque quando você muda o sistema de autoridade e competência dentro de uma empresa e de fato empodera as pessoas, cara, aí você consegue chegar em qualquer lugar. E não era isso que acontecia. Eu tinha as pessoas sentadas nos cargos antes, mas elas não tinham autoridade. Elas até tinham competência, mas elas não tinham autoridade. Tanto que elas iam ao gestor para praticamente tudo. Quando você começa a entregar isso e depois cobra, fala, não, olha, agora é seu, isso aqui quem decide é você só vai passar para mim se a alçada for tal, e de fato depois cobra, olha, como é que foi isso, como é que isso... Porque quando você não dá autoridade, você não pode cobrar dela depois do resultado. Então você fica sem nenhuma condição de fato ter um crescimento naquilo. Então, de fato, esse clique que parece simples assim quando falado, mas que dá muito trabalho na estrutura para de fato acontecer, foi uma transformação assim muito importante para isso acontecer. Então, a partir desse processo eu dei o start. As pessoas que estavam na estrutura começaram a isso. Aí a gente entendeu um outro problema. Como você não tem histórico de profissionalização de gestão em escritório de advocacia, ou não tinha, eu não tinha gente no mercado para procurar pronto para sentar nas cadeiras. Consultoria era difícil pra caramba, assim, tentativa e erro. Então, bons profissionais, eles demoravam para entender. Pô, na ISO teve um caso assim desastroso, assim, um consultor chegou lá, o cara estava acostumado com público de obra, pedreiro, servente, etc, etc. Então usava um tipo de linguajar. Cara, ele foi lá para tentar fazer uma dinâmica com a gente, cara, num público de advogados, eu tenho gente formada em contabilidade, biblioteconomia, administração no quadro do escritório, e que 80% feminino. Então ele usava expressões, fazia brincadeira. Desastroso. Entender do nosso negócio, assim, a gente explicava o que a gente fazia, o que a gente vendia. Não entendia. E aí a gente partiu para um processo de capacitação, que começou no coaching, mas assim, pós-graduação, curso, traz consultoria, traz treinamento. Desde treinamento repetidos de Office, Excel, etc. Pessoal do financeiro, olha, eu trago a consultoria aqui para ajudar no financeiro, mas, cara, você tem que capacitar a pessoa no desenvolvimento de DRE, de orçamento. Então a gente investiu muito numa capacitação dentro, isso na primeira fase, né, que vou dizer que foi de 2017 até 2020. 2020 para frente a gente de fato começou a olhar para o mercado. Aí a gente quebrou um pouco talvez não tenha em Vitória. E aí fomos buscar gente no Rio de Janeiro, fomos buscar gente que estava em Vitória, mas trabalhava para um escritório paulista, e aí a gente foi no mercado trazer um profissional um pouco mais maduro, mas ainda assim, continuamos investindo, por exemplo, em pós-graduação para duas deles. Hoje a diretora executiva e a diretora operacional, a CEO e a CEO, fazem pós-graduação em gestão, uma na FGV, outra na PUC Rio Grande do Sul. A gente continua investindo no desenvolvimento, porque não é muito simples achar esse profissional que é tecnicamente maduro para ter uma posição relevante no escritório de advocacia e consegue ter um olhar de gestão, de organização. Assim, é um profissional incomum. Agora, então você está fazendo um trabalho de capacitar, né, os advogados para serem gestores, né, os seus sócios. E o caminho inverso, como que você desenvolve competências técnicas ou a visão dos processos, da parte técnica, né, da atuação de vocês, para a equipe de apoio, para o financeiro, para RH, e ainda, assim, colocando uma segunda pergunta, é a seguinte: como que se atrai talentos? Porque num mercado que hoje disputa talentos, né, no tapa, né, cara, o cara olha assim e fala, tá, tudo bem, eu vou ser financeiro no escritório de advocacia, qual que é o meu caminho, né? Assim, quais serão as possibilidades de crescimento que eu vou ter? Então, como atrair, né, pessoas, gestores, né, para o escritório de advocacia? Olha o que acontece. O cargo maior de gestão técnica é ocupado por um advogado sócio. Uhum. Né? A Perfeito. diretora executiva e a diretora operacional.
que é chefe da coordenadora administrativo e financeiro, por exemplo. Perfeito. Você no escritório de advocacia, você tem, de fato, um problema de limite, assim, até onde... Porque o que acontece? Eu não consigo trazer a pessoa do administrativo financeiro para o core do negócio. A formação é diferente porque a atividade é uniprofissional. É uma atividade de advogados. Eu não consigo trazer ela. O que a gente começou a utilizar como estratégia? Bem, primeiro, fazer o melhor tipo de pacote para que a pessoa esteja confortável no cargo. Desde dos benefícios de carreira, dos benefícios laterais, remuneração, incentivo para curso, capacitação, etc. Uma parceria, está muito perto desse profissional. O escritório, embora tenha crescido, ainda tem um aspecto de relacionamento com os funcionários profissional / familiar do ponto de vista de apoio. A gente é da cultura do negócio. Acho que isso vem muito, inclusive, do Stefan. E a gente hoje tem um projeto, o que a gente fez em determinado momento? Os sócios desvinculados da advocacia montaram uma empresa de participações para a organização de patrimônio dos próprios sócios e eventuais investimentos. Então, assim, esse time da parte de apoio administrativo, financeiro, etc., o nosso plano para eles é levá-los para o partnership de lá. Porque, de fato, no escritório eu não consigo, eu tenho uma limitação realmente para eles. Cara, uma curiosidade que eu tenho, e aí assistir, por exemplo, a série Suits, e aí guardadas as devidas proporções, vou fazer aqui uma comparação para entender se de fato é isso que acontece. Se a gente for analisar, por exemplo, a gente tem no Brasil, e aí me corrija se eu estiver falando de uma forma equivocada, mas eu entendo que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Civil Law, ou o contrário, e a gente tem aqui um Common Law. É o contrário. O contrário, e da mesma forma a gente tem uma atuação do profissional de advocacia, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele pode ser, em alguns momentos, muito mais agressivo em alguns aspectos. E a gente tem na série Suits, por exemplo, o personagem do Harvey Specter, que ele tem aquela característica de ser dominante, enfim, de utilizar essas características de persuasão para poder fazer negociações em nome dos clientes, e aí ele tem essa característica muito forte, isso é um dos pontos-chave da própria série, né? E aí talvez quem não conhece vale a pena dar uma olhada em relação a esse aspecto, mas você tem ele um profissional também técnico que consegue sustentar tecnicamente dentro do aspecto da advocacia. Um outro ponto, você tem a personagem que é a dona, que ela não é uma profissional do direito, mas ela consegue ali fazer a gestão do próprio negócio. Em determinado momento ela assume, por exemplo, o cargo de CEO, né, de diretora de operações. E eu entendo que, obviamente, guardadas as devidas proporções, talvez vocês tenham uma estrutura de escritório um pouco semelhante. Em termos de atuação, por exemplo, o que a gente tem no Brasil e fora do Brasil na atuação do direito. Em termos do profissional do direito, do que a gente tem, da possibilidade do que eu comentei de ser talvez um pouco mais agressivo ou menos agressivo. E da estrutura que vocês têm internamente de uma divisão de operações e uma equipe de apoio e uma equipe mais técnica, como é que vocês fazem esse balanço em relação à atuação do negócio como um todo? Tem algumas semelhanças e tem algumas diferenças, assim. Bem, primeiro que nos Estados Unidos você tem o attorney, né, o advogado mesmo, e você tem o paralegal. O nosso escritório também tem paralegais, mas a estrutura, a formação é diferente. E o paralegal, de fato, ele é um profissional preparado para ele se forma para estar na parte de apoio do escritório. É um profissional diferente, que no Brasil tentaram fazer algo semelhante, que é o técnico de advocacia, o técnico de escritório de advocacia. A OAB deu uma birra e eu estava torcendo para acontecer. Assim, é a mão de obra mais difícil de contratar hoje. Eu formo no escritório. Praticamente 100% eu formo no escritório. Mas eu tenho lá no escritório 7 pessoas voltadas só para a parte de paralegal e mais 6 pessoas voltadas só para a parte de controladoria jurídica. Não é controladoria do negócio, não, controladoria jurídica. São os profissionais mais difíceis. Toda vez que eu tenho alguma baixa lá, é desesperador.
Você tem uma outra questão que é assim, o negócio do direito é um negócio muito diferente nos Estados Unidos do Brasil. No Brasil, eu não posso me vender, para começar. Tem trocentas restrições de publicidade. Eu não posso abordar um cliente e falar, cara, olha, eu vi que você vai ter um processo assim, 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 assado, pô, fiquei preocupado, se você precisar de ajuda, não existe, assim. Você pode participar de podcast, né? Eu posso, ainda, porque eu defendo advogados que, por exemplo, estão na OAB porque eles divulgaram participação em programas, em jornais, em programa de rádio. Eu tenho um cliente lá na OAB, que eu defendo ele na OAB, porque ele divulgou que foi premiado como um dos tais melhores advogados, etc. Então, assim, ainda posso, mas... Então você tem muita limitação. Lá o cara não, lá o cara ele pode se vender. Então, bem, isso muda agressivamente a estrutura de capital, a estrutura de receitas. Capital não, a estrutura de receitas do escritório e como ele se organiza, a possibilidade, inclusive, dele se organizar profissionalmente. Quer ver um detalhe interessante? Assim, a história de M&A entre escritórios de advocacia nos Estados Unidos e na Inglaterra, e inclusive entre escritórios ingleses e americanos, é uma história curiosíssima, assim, é uma história que movimenta valores muito grandes, movimenta capacidades realmente de nível A. Tem um livro, eu estou esquecendo o nome, mas depois eu até mando a sugestão para vocês, que trata da história da fusão na época do maior escritório inglês com o segundo maior escritório americano. Então, assim, as histórias são riquíssimas. Assim, a gente está falando de Big Four. Pensa nisso, a gente está falando de escritório que é do tamanho da McKinsey, escritório que é do tamanho da EY. Assim. Então, é muito diferente a estrutura. Agora, do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, a agressividade negocial porque o Harvey Specter é um pouco difícil, porque quem conhece o personagem sabe que às vezes ele dá uma passadinha ali da margem. Mas a agressividade negocial na defesa dos interesses do seu patrono, a gente tem, pelo contrário, a gente tem até imunidade, dependendo do que a gente diz em juízo. Então, assim, algumas coisas são semelhantes, e o advogado não usa. Então, assim, o advogado ele tem que saber a hora de ser agressivo e a hora de recuar, a hora de vamos devagar, etc. e tal. Então, assim, esse é o contexto de semelhança e de disparidades, assim, bem resumidamente. Né? Well, voltando ainda um pouquinho na parte pessoa, só para a gente findar esse assunto, vocês implantaram recentemente, imagino que seja recentemente, o partnership, né? E a carreira em Y também. Né? Como que foi esse processo? Como que é hoje o partnership? Se você puder compartilhar hoje com olha só, em 2018, a gente implementou o PPR, né? Como saída daquela consultoria, a gente implementou o primeiro ano de PPR. Por quê? Porque o escritório, aí, enfim, tem umas questões de características. O escritório, como a história dele é que a vida inteira foi um escritório patronal trabalhista, a gente sempre contratou os nossos advogados pelo modelo da CLT. Embora o Estatuto da OAB me permita contratá-los como advogados associados ou como sócio. Mas como a gente já advogou para alguns escritórios que passaram por problemas junto à Justiça do Trabalho nisso, então assim, a gente acabou adotando uma postura conservadora por muito tempo em relação a isso. Então em 2018, a gente aplica o PPR. A gente precisa de fazer esse pessoal se conectar com o resultado do negócio. Em 2020 é um ano assim, de muitas transições no escritório ao mesmo tempo. 1º de março de 2020, a gente inaugura a filial de São Paulo. Dia 16 de março de 2020, lockdown. 16 de março de 2020, o lockdown. Dia 17 vai todo mundo para o escritório trabalhar em home office. Em abril, a gente assina o contrato da nova sede, faz obra, faz a mudança. Em outubro, em julho, a gente aprova o partnership no escritório, ainda em home office. E qual foi a nossa conclusão? Nossa conclusão foi o seguinte, olha, eu tenho X sócios plenos que estão precisando de, no mínimo, assim, estão na maturidade 1, mais 2, 3 anos para virarem sênior.
eles vão entrar numa estrutura de... Eu não posso perder essa mão de obra, e aí eu queria até depois falar um pouco disso, sobre júnior, sobre pleno, o problema de rotatividade que a gente vive hoje em vários negócios. Eu não posso perder essa mão de obra, eu tenho que dar uma forma desse cara ganhar mais, e isso tem que caber na conta final do negócio. E aí a gente começou a discutir partnership. A premissa para discutir partnership é o seguinte: os caras vão ser sócios. O que um sócio faz? Investe, participa de decisões, tem acesso a todo qualquer dado da gestão, ainda que você mitigue a forma de entrega, né? Você não fique prestando conta dia a dia, não dê a senha do conta, porque olhar cada dia você emita relatório, entregue trimestralmente, que é o que a gente faz. Vai ter acesso a dado de gestão, vai poder reclamar. Eu tenho até uma sócia lá que eu brinco que ela tem que botar uma blusa assim: eu reclamo, mas resolvo, porque reclama toda semana, mas resolve, uma baita sócia. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Acabou, o escritório não é mais nosso. Não é mais nosso. Em contrapartida, ganha também uma cabeça de dono, né? Uma visão talvez até... Um dinamismo maior de comercial, enfim, né? isso. Que você precisa de amadurecer também. As pessoas não tiram ela pode tirar a CLT para o contrato social no bolso, na carteira, etc. Mas na cabeça, trabalho. Então, assim, a gente fez o partnership, de uma vez só a gente saiu de 4 sócios, fomos para 15, ou seja, 11 novos sócios. Na verdade, a gente foi para 13 e depois para 15. E a primeira coisa que eu fiz foi, voltei lá, chamei a consultora de RH, vou falar o nome dela, a Etienne, da HRH, justo não falar o nome dela, porque ela foi muito tão importante para a gente. E falei, um negócio aqui, eu tenho 11 novos sócios, e eu preciso que você me ajude a trabalhar com essa turma para eles entenderem que eles são sócios, o que eles têm direito, o que eles não têm direito, mas principalmente o comportamental, porque agora não faz mais. E aí eu tive que mudar o modelo de remuneração, porque nosso escritório era muito engraçado, assim, a gente era 25, 25, 25, 25, então eram 4 sócios de 25, 25, 25, 25, 25, 4 sócios de 25%. A gente brincava que se um cliente desse um queijo de brinde pra gente, Gabriel Augusto falou do queijo, a gente dividia em... Eu sou mineiro, né? Também é mineiro. A gente dividia em 4 e estava tudo resolvido. Mas quando você tem uma disparidade grande no capital, que é o que acontece quando você traz sócios minoritários, você precisa de dar uma forma do cara ganhar mais sem ter capital. Então a gente teve que mudar o modelo de distribuição, não se distribui mais só por capital, a gente distribui um pedaço pelo capital, um pedaço pelas captações, um pedaço pelo serviço e um pedaço pela participação dele na gestão do escritório. Então eu acabei nem falando disso, a gente acabou tendo que mudar também o modelo de distribuição de resultado, que foi outra ferramenta muito interessante para a gente, porque senão a partnership não funcionava. E esse modelo, eu tive a oportunidade de conversar com você sobre ele, é muito interessante. Quando a gente, como gestão, né, a gente teve alguns clientes da área, né, a gente começava a ver, falar, cara, que bagunça, como é que distribui aqui? Aí viu outro cliente, até a gente entender, é como você falou, né, até uma consultoria de gestão entender um pouco do mindset. Aí no primeiro você fala assim, cara, esses caras estão, sei lá, estão viajando, estão fazendo de uma forma muito diferente. Mas aí você vê realmente a remuneração por produção, a remuneração por captação, a remuneração por participação, e ainda você pode ter por cota e pela gestão. Então, assim, para atrair gente, assim, completamente diferente. Para atrair as habilidades. Então, assim, olha, o sócio pode não conseguir decolar financeiramente dentro do escritório. Agora, ele não tem como dizer que ele não tinha estrutura de incentivo. Porque ele pode ele pode ter 4 habilidades diferentes. Ele pode simplesmente querer botar mais dinheiro, ou seja, que vai ser um sócio de capital. Não, eu quero botar mais dinheiro no escritório, quero aumentar minha participação. Ele pode simplesmente trabalhar mais. Ele pode trabalhar para captar mais. E ele pode pegar e falar assim, olha, eu não desenvolvi essas habilidades, eu quero ajudar aqui muito na gestão e eu vou dar um jeito de ajudar aqui. Olha, eu imagino que, naturalmente, quando você tem novos sócios, você passa a ter exatamente esses desafios, mas também um desafio de alinhamento de estratégia. Então você tem esses desafios de dia a dia, quem que vai coordenar o quê, quais que são os direitos, quais que são os rituais aqui, que a gente vai ter os ritos de governança,
Enfim, mas obviamente você precisa passar por um momento em que você faz esse alinhamento de estratégia, quais são os objetivos, como é que você vai mensurá-los, quais que são os resultados-chave, de tal forma que você entenda se você está chegando mais próximo ou não de atingir esses objetivos. Como é que foi essa compreensão, por exemplo, do método de OKRs, né, de objetivos e resultados-chave, e como é que isso foi importante para você fazer esse alinhamento dos objetivos estratégicos em conjunto com esses novos sócios, mas também com todas as outras pessoas, e aí se você puder compartilhar um pouco do número de pessoas que tem no quadro de funcionários também. Hoje nós somos em 62 pessoas. Assim, bem, eu não compartilhei, eles decidiram. Porque, na verdade, o que acontece? Então, em julho de 2020, a gente faz o partnership, a gente vem cumprindo a nossa estratégia que já estava definida em 2018, até o final. Então, em novembro de 2020, eu contrato a IMEG para ajudar a gente no planejamento estratégico, que vai ser feito em dezembro e fechamos em janeiro de 2021. Dezembro de 2020, janeiro de 2021. E a gente entende o seguinte, olha, para eu fazer planejar, uma coisa é como é que eu vou executar e acompanhar o segmentado em cada área. Agora, para eu fazer o planejamento do escritório, eu tenho que estar com todos os sócios na mesa. A gente brinca, né? Cotinha ou cotão. Assim, ele pode ter 0,5%, ele pode ter 20 e poucos por cento. Ele vai ter que sentar na mesa e participar e entender desde o processo de por que a gente escolheu fazer coisa A, coisa B, etc. E por que a gente escolheu deixar de fazer outra. Até porque que é importante atingir um objetivo tal. Então, eles participaram da decisão. De fato, a gente teve tema que a gente votou. Então, vou dar um exemplo. O escritório tinha uma atuação em direito público razoavelmente relevante. Só que, quando a gente define no macro que a estratégia do escritório é ser um escritório de referência para o público corporativo, você vai fazendo o peso do que o público corporativo tem falta no mercado, e aí eu tenho que colocar, por exemplo, a disputar entre direito tributário, direito comercial e direito público. Eu não conseguia, a gente chegou a uma conclusão de que a gente não conseguia atender os três. E aí você tinha que abrir mão de direito público, que era uma área que, por exemplo, eu tinha uma proximidade grande. Eu era o sócio-gestor do escritório, eu perdi, acabou. Nunca mais falei de direito público dentro do escritório. E bem, a gente até está no nosso planejamento para reabrir a área durante o cumprimento da estratégia até 2025. Mas não falei mais do assunto. Então, eu fui convencido. Eles votaram e eu fui convencido. Então, primeiro ponto, assim, importante foi esse. E aí vem o outro lado, Bruno, da estrutura de competência e de autoridade. Então, a gente chegou no OKR nos globais, dividimos por áreas, entregamos a autoridade e digo, olha, você tem que entregar esse resultado desdobrado assim, assim, assim. O resto do escritório é recurso para você chegar lá. Mas a entrega é sua. E isso é transformador, né, Érico? Transformador, cara. Quando o gestor vai lá apresentar os resultados que ele mesmo se comprometeu, enfim, todo mundo vai ajudar, inclusive, ele a cumprir aquele objetivo. Ajudar a cumprir. A gente teve problemas, é claro. O modelo de OKR é um modelo para dar problema. Né? Porque, olha só. Você coloca metas desafiadoras. Você senta gestores de áreas diferentes para dizer, eu vou captar 3 milhões. Aí o outro, eu tinha falado aqui que eu ia captar 400 mil. Eu vou botar 500 aqui, porque... Então, assim, ele dá uma esticadinha, né? Faz parte da dinâmica do modelo de criação das metas, dos objetivos. Então, ele tem um problema. A gente teve 2 áreas novas que tinham metas relevantes nesse período. E essas 2 áreas, embora tenham performado bem, performaram em entregas de longo prazo. Ou seja, eles geraram econômico, mas não geraram financeiro para o escritório ainda. E aí você precisa de voltar e falar assim, mas acho que a gente errou na hora que a gente definiu o OKR, porque a gente esqueceu que o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio de 5, 7 anos para o encontro entre econômico e financeiro. Uhum. Né? Basicamente, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Olha, eu entro com uma ação
para recuperação tributária para V3 Capital, baseada numa tese com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu não vou perder, eu sei qual é o valor do faturamento da V3, eu sei qual é o percentual que vai incidir sobre ali, eu sei quanto que eu vou recuperar para a V3, eu sei quanto que eu tenho de honorários. Economicamente, eu startei o fato gerador daquela receita. Mas o financeiro vai acontecer quando o processo for julgado e quando você vê o dinheiro na sua conta. E aí é o problema quando você não tem o controle sobre o atingimento daquela meta, né? Porque isso depende de várias outras interações. Né? O problema é, se a meta está em financeiro, e eu falo que eu vou captar nessa área tributária R$500 mil, pô, ele fez um trabalho lindo, ele gerou os gatilhos para econômico para daqui a 5 anos ele ter talvez mais, mas o financeiro dele, ele olha e fala assim, pô, olha, não conseguia. Então, assim, a gente, quando a gente coloca OKR, principalmente, por que isso afetou mais áreas novas? Porque a gente teve mais margem para errar na fixação das metas, porque eram áreas novas que a gente tinha que entender, não o jurídico, o produto a gente tinha muita expertise, mas como o negócio dessa área nova. Eu brinco que tem 4 escritórios lá dentro do escritório. É um escritório trabalhista, um escritório civil, um escritório comercial, um escritório tributário. E a gente teve que entender como é que esses escritórios funcionavam. Agora, esse exercício de esticar a corda, né, também ele causa esse efeito, mas ele também, via de regra, traz o resultado, né? Claro. Porque você esticou a corda, o pessoal começa a ver e fala, temos que fazer. Ainda que haja ali uma reorganização das metas, né? Mas no fim do dia puxa. Assim, eu vou dar um exemplo. A área de direito comercial no primeiro ano fez 10% da meta. Aí, vamos mudar, vamos não sei o que e tal. Eu falei, não, olha, primeiro a gente tem que entender se a gente trabalhou certo para chegar, etc. A gente está no final de outubro, né? A gente já passou a meta 2, 3 vezes, quase 3 vezes esse ano. Sensacional. Então, assim, o primeiro ano, 10%, a gente entendeu o que a gente errou, reajustou, deu tempo de maturidade, porque qual é a nossa principal estratégia? Cross-selling. One Stop Shop. Eu quero que o cara compre mais aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso de fazer é comunicação para o meu próprio cliente, para ele entender que a área está aqui dentro, que eu posso atendê-lo num segmento em que eu não atendo ainda. Bom, se eu percebo que eu tive um erro de comunicação grave a esse ponto, eu tenho que reentender como é que eu vou trabalhar a meta daquele gestor que não teve o apoio de fazer com que o cliente tivesse entendido que ele estava ali. E tem um OKR específico que eu vejo assim, vocês trabalhando muito bem, que é a questão até que o Bruno colocou da promoção, né, que você é limitado para promover, para vender o próprio escritório, mas eu acompanho, né, nas redes sociais, vocês têm produzido muito conteúdo, né, e conteúdo de diferentes pessoas, né, que eu lembro na época foi um exercício que vocês colocaram. Então, é um pouco de você pensar como comprometer toda a equipe mesmo com os objetivos, né. Então, esse de produção de conteúdo eu vejo que vocês estão desempenhando, não sei como dentro da meta, mas que vocês estão indo muito bem. A gente... Eu te mandei isso esses dias, Gabriel. A gente... Um comparativo, né? Um comparativo, assim. A gente, sei lá, era o 10º escritório em posicionamento de rede social. Você tá com o seu celular e depois você podia pegar e dar o dado certo aí. Em rede social aqui no estado. A gente hoje é o 2º escritório em engajamento do LinkedIn do Brasil. Sim, isso de final de 2020 para cá. Então, assim, 1 ano e 10 meses, a gente mudou esse posicionamento. Agora, olha que interessante. A sexta assessoria. Eu passei por 5 empresas, isso antes para tentar fazer a parte de comunicação do escritório, de assessoria de imprensa, andar. Erro, até que no 6º, contratei lá em São Paulo, funcionou. E aí, um efeito benéfico, inclusive, da pandemia, né? Porque antes da pandemia eu não teria contratado uma assessoria de comunicação em São Paulo. Hélio, cara, a gente passou por diversos itens aqui, né? Acho que um dos motivos da gente ter justamente pensado no SGMP é essa história do diagnóstico passando por diversos aspectos de melhoria, né? Desde a implantação da ISO, desenvolvimento de pessoas, lideranças, implantação de
de partnership, a gente falou de tantas coisas aqui, ainda faltaram algumas, mas queria, assim, inicialmente te agradecer por ter aceitado estar aqui com a gente. E acho que vai ter que ficar um segundo convite aí para a gente falar um bate-papo sobre a governança, como foi esse processo, etc. Mas, assim, parabenizar por essa conquista aí que vocês, como equipe, estão conquistando. E, cara, desejar mais sucesso ainda, que os OKRs cada vez mais batidos aí para vocês aí. Eu desejo muito sucesso, agradeço, eu desejo muito sucesso também para o gestor. É muito importante você ter esse espaço de debate, discussão, de compartilhamento, e eu estou à disposição de vocês, eu volto. Hélio, muito bom, a gente agradece, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.